irmão, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Aqui a galera da mídia aí já está aí, dê um aleluia aí o pessoal da mídia aí. Ô glória! Queridos, sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram. Compartilhe essa live o máximo que você puder, já envia aí no mínimo para 50 pessoas, que hoje nós queremos atingir 65 mil pessoas ouvindo essa palavra. Vai ter gente sendo curada, vai ter gente sendo restaurada, vai ter gente sendo liberta, vai ter gente sendo transformada, vai ter famílias sendo tocadas pelo poder da glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar participando conosco deste domingo. Creio que logo, logo você poderá estar conosco aqui na igreja, adorando, glorificando ao Senhor, em comunhão e em nome de Jesus. Que esse tempo que nós estamos passando, tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de confinamento, possa ser um tempo onde eu e você possamos também valorizar uns aos outros, valorizar o nosso tempo de comunhão, de estarmos juntos na igreja, adorando e celebrando ao Senhor. Tá ok, queridos? Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, compartilhe o máximo que você puder, marque nos comentários alguém aí, porque hoje Deus vai fazer grandes coisas. Queridos, e também desde já, antes de iniciar o nosso culto, eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, a todas as famílias da cidade de Cruz Alta, do estado do Rio Grande do Sul, da nação brasileira. Uma feliz Páscoa a todos vocês. E nesta noite nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do verdadeiro significado da Páscoa. O que é a Páscoa? Quando nasceu a Páscoa? A partir de quando a Páscoa começou a ser celebrada? Por que celebrar a Páscoa? O que aconteceu? Qual foi o contexto? Em que momento o povo estava vivendo quando celebrou a primeira Páscoa? E é por isso que eu quero compartilhar com você o texto da palavra de Deus, de Êxodo no capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 12, você que está com a sua família, chame sua família para a sala nesse momento, se desconecte do mundo porque nós estamos cultuando ao Senhor, não deixe que nada venha tirar você do foco nesse momento, porque Deus vai falar com você esta noite. Êxodo no capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel os matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes na viga das portas nas casas em que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos.
e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento, e no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermentos, porque neste mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pão sem fermento, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pão sem fermento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiverdes na bacia, e marcai as vigas das portas e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Eita glória, querido, esse texto aqui é um texto muito especial, muito importante. O livro de Êxodo, ele está falando a respeito do povo de Israel, a respeito do momento em que o povo de Israel está saindo do cativeiro, ele está saindo da prisão, ele está saindo da escravidão. E justamente no capítulo 12 ele está falando a respeito da Páscoa, ele está falando a respeito da comemoração, da celebração da Páscoa. Nós vimos nos dias de hoje tantas maneiras, tantas formas que as pessoas celebram Páscoa, mas o original, a palavra, a vontade, o querer de Deus, a Páscoa tem um significado importante. A Páscoa representa o sacrifício de um cordeiro que foi morto, e o sangue deste cordeiro foi passado nas portas das casas, para que a última praga que veio sobre o Egito não entrasse na casa do povo de Israel. Então Deus livra o povo de Israel, Deus tira o povo da escravidão e leva até a terra prometida, a terra de Canaã. É a condução do povo, é a remoção do povo da escravidão. E eu quero dizer que nessa noite vai ter pessoas sendo removidas da escravidão. De repente você está escravizado pelo vício, pelo medo, pela depressão, pelos traumas. Eu não sei o que escraviza você, mas a Páscoa significa a libertação do cativeiro, sair da escravidão, abandonar o local que te escraviza. E então eu quero falar a respeito deste livro de Êxodo, que está falando neste capítulo, querido,
No capítulo 12 é um quadro perfeito de Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro sacrifício pascal. Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro pascal. E neste livro de Êxodo está nos revelando a visitação de Deus para com o seu povo. É o momento que Deus visita o povo, é um momento em que Deus vem até o povo para trazer-lhe salvação. O desejo de Deus é tirar o povo daquele local onde eles estavam sendo oprimidos. O projeto, o plano e o querer de Deus é remover o povo do Egito. Porque Deus já tinha em seu plano perfeito um local preparado para esse povo, um destino para esse povo. E o livro de Êxodo nos revela Deus não somente como um remidor, não somente como o remidor dos pecados, mas também como um Deus de alianças. Um Deus que ama, um Deus apaixonado, um Deus que está cumprindo aquilo que Ele mesmo disse. Quando Ele chama Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma aliança com Abraão. E diz: eu farei de ti uma grande nação. E então em Gênesis capítulo 12, Ele faz uma promessa a Abraão. E aqui em Êxodo capítulo 12, Ele está tirando o povo da escravidão para levar o povo até o local dessa promessa, que aonde a geração se tornaria grande, assim como as estrelas do céu, assim como a areia da terra. Então este livro nos revela um Deus que não é apenas um remidor, mas Ele também é um Deus que faz aliança com aquele povo que Ele remiu. O título Êxodos no original significa saída ou partida. Então este livro ele fala a respeito da saída, da partida do povo de Israel do Egito. E o livro, querido, ele já inicia nos primeiros capítulos do livro. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê a alegação de que Deus irá cumprir a promessa e de tornar os descendentes de Abraão muito numerosos. Então Deus ele está dizendo: ei, eu fiz uma promessa a vocês. Ei, eu fiz uma declaração ao meu servo Abraão. Ei, eu dei uma direção a Abraão. Abraão ouviu o meu chamado, Abraão ouviu o meu propósito. E aquele plano, aquele propósito que eu anunciei a Abraão, eu quero cumprir na vida de vocês. Então esse livro da partida do povo do Egito já inicia com a promessa do cumprimento da vontade de Deus. Independente do que você esteja vivendo, de repente é um tempo ruim e difícil, mas a promessa que Deus faz a você, Ele mesmo cumpre. Eita, se tivesse um aleluia aí. Ah, se tivesse um glória a Deus aí. É um tempo de cumprimento da promessa de Deus na sua vida, querido. Fala para sua esposa aí, fala para o seu marido aí, fala para os seus filhos, diz assim: ei, é tempo de Deus cumprir as promessas dele em nossas vidas. Independente da circunstância que você está vivendo, independente do tempo ou do momento que nós estamos vivendo. Israel estava vivendo um tempo difícil porque eles eram escravos. Israel estava vivendo um tempo difícil porque eles estavam sendo oprimidos pelo povo egípcio. Mas Deus chama esse povo e diz: ei, eu tenho uma aliança com vocês, e a aliança que eu tenho com vocês eu irei cumprir através das minhas promessas. Agora é tempo de tirá-los do Egito e levá-los para um lugar de adoração, para um lugar que eu prometi a vocês. E no início do livro, querido, se você ler Êxodo capítulo 1 e 2, você já vê. Você vê de um lado um povo opressor, o povo egípcio oprimindo o povo de Israel, Faraó oprimindo o povo escolhido de Deus.
Mas de outro lado você vê um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que tem projeto, um Deus que tem plano, um Deus amoroso, cuidadoso e pronto a libertar o seu povo. Deus, Ele sempre está pronto a te levar para o lugar do teu destino. Todas as calamidades que vieram, todas as pragas, todas as dificuldades que veio sobre o Egito, Deus guardou o povo de Israel. Deus guarda aquele povo, e durante a praga final, a última praga que sobreveio ao Egito, que era a morte dos primogênitos, Deus chama o povo, Deus chama Moisés, Deus dá uma direção a Moisés e diz: ei Moisés, eu tenho uma direção, vocês irão celebrar a Páscoa, vocês irão comemorar, porque em meio à libertação de vocês, em meio ao meu cuidado de vocês, vocês irão celebrar, e essa celebração será em família. Vocês estarão dentro de suas casas, mas vocês estarão sendo libertos, cuidados, guardados e em unidade com as suas famílias. Foi isso que Deus falou para o povo: entrem para dentro de suas casas, celebrem a Páscoa em unidade dentro de suas casas. Nos dias de hoje nós estamos comemorando Páscoa debaixo de um princípio e de uma verdade bíblica, querido. É só tirar o coelhinho que fica perfeito. O nosso Cordeiro Pascual, o sacrifício, é Cristo. O povo de Israel observou a Páscoa às pressas. Deus diz: ei, vocês irão se alimentar do cordeiro ou da cabra com 1 ano. No 10º dia vocês pegarão esse cordeiro ou essa cabra e guardarão até o 14º dia. Vocês irão imolá-lo, e aí então vocês pegarão o sangue e passarão nos umbrais das portas de suas casas. Mas entrem para dentro de suas casas e participem dessa celebração em família. Se a família for muito pequena, convide alguém, algum vizinho, mas não muita gente. E então esse sangue que estará na porta, nos umbrais de suas casas, quando a praga sobrevier, na verdade é quando Deus passar com juízo sobre o Egito, vai passar por cima da casa de vocês. E nada aconteceu ao povo de Israel. Eles estavam às pressas, porque eles estavam vestidos, eles estavam com calçados nos pés, eles estavam com cajado na mão, pronto para sair daquele local, porque a Páscoa representa a mudança de ciclo na vida daquele povo. Cristo representa uma mudança de ciclo na nossa vida, querido. Cristo representa uma mudança de identidade. Cristo representa uma mudança de ambiente. Aquele povo estava num ambiente opressor, agora ele está num ambiente de liberdade. Aquele povo era oprimido por Faraó, agora ele é amado e cuidado por Deus. Deixa eu perguntar para você: o que é que tem te oprimido nos dias de hoje? O que é que tem se tornado um peso na sua vida, na sua família, na sua casa? O que é que tem te feito chorar? O que é que tem te feito reclamar? O que é que tem te feito pensar que as coisas não darão certo? O que é que tem te colocado medo? O sangue de Cristo pode mudar essa situação na tua vida. O sangue de Cristo pode mudar a história da tua família. O sangue de Cristo pode proteger você dentro de sua casa. Esse povo se reúne, eles comem a carne do animal, uma carne que deveria ser assada com pão sem fermento e ervas amargas. Essas ervas amargas era para eles lembrar do tempo da opressão no Egito.
E eu quero perguntar para você quais são as amarguras que estão dentro de você. O que elas te lembram? De repente você tem andado amargo, de repente você tem sido amargo. Por quê? Esse povo se alimenta de ervas amargas justamente para se lembrar do tempo que eles eram escravos, mas através do sangue do Cordeiro há uma libertação, querido. É por isso que eles celebraram a Páscoa, que no original significa pesar, passar por cima. Porque no dia em que Deus visitou o Egito com juízo, porque no dia em que Deus visitou o Egito com julgamento, porque no dia em que Deus trouxe dor para o povo do Egito, para que o povo do Egito libertasse o povo de Israel, a praga que veio sobre o Egito passou por cima da casa do povo de Israel, porque havia sangue do Cordeiro na porta. Deixa eu dizer algo para você: praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua família, na tua empresa, onde você estiver. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro te purifica, te cuida, te guarda e estabelece um limite, que ali há alguém cuidado, guardado por aquele que está no alto. Por isso que a Páscoa no original significa pesar, passar por cima. A praga passou por cima da casa do povo. A praga não chegou na tenda dos israelitas. A praga não tocou no povo de Israel. A praga não tocou nas famílias de Israel. A praga não tocou nos primogênitos de Israel. Sabe por quê? Porque ali havia um povo com um destino, com um local certo, com uma morada certa, com um Deus que os conduz, com um Deus que os guia. E assim é a tua vida. Oh, aleluia! Xerebalabassuribalabassou. Deve ter praga rondando a tua casa, mas ela vai passar por cima, querido. O medo está rondando a tua casa, ele vai passar por cima. A dor está rondando a tua casa, ele vai passar por cima. Porque na tua casa há o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro te purifica, te lava e te cuida. Meu Deus. O verbo pesar, querido, no hebraico significa ter compaixão, proteger, deixar e passar. Deus tem compaixão de você. Deus cuida de você. Deus protege você. Deus tem guardado você. E é justamente no capítulo 12 e 13 de Êxodo que nós encontramos instruções específicas para se celebrar a Páscoa. Nós encontramos instruções específicas para o povo de Israel, para que eles celebrem a Páscoa, o Pessah, e para que eles celebrem a festa dos pães sem fermento, como eventos anuais, a fim de lembrar da graça e da proteção graciosa de Deus. Se há algo que você tem que lembrar nesse dia, querido, é a graça de Deus sobre a sua vida. Se há algo que você tem que lembrar nesse dia, é a proteção graciosa de Deus sobre a sua vida. E é por isso que o êxodo, partida ou a saída do povo de Israel, inicia em Ramsés, e a jornada deste povo, a caminhada deste povo, eles andam, eles saem de Ramsés, inicia em Ramsés, e eles saem dali em direção a um local onde eles viveriam um grande milagre. De repente eles se deparam com o Mar Vermelho. Ou o Mar dos Juncos.
Juncos era uma planta. O povo sai em direção à terra prometida, eles são libertos por Faraó, eles estão indo em direção aonde Deus prometeu, aonde Deus anunciou. Deus vai à frente desse povo, para guiar, para conduzir, para anunciar, para manifestar a sua presença, a sua glória, o seu poder. E Deus vai com uma nuvem de dia e com uma coluna de fogo à noite. Só que o Faraó, mais uma vez, resolve trazer o povo de volta para a escravidão. Porque daquilo que Deus te libertou, o diabo vai tentar te levar de volta para aquele lugar. Deus tira o povo do Egito, Deus traz 10 pragas ao Egito, o Faraó libera o povo de Israel, e quando Israel começa a andar, a caminhar, a se mover na direção da terra prometida, Faraó levanta o seu exército novamente para pegar o povo de Israel. Só que Faraó não contava que o Deus que direcionava Israel é o Deus que abre e fecha. De repente Israel está diante do Mar Vermelho, e quando ele olha para trás, ele vê o Faraó com o seu exército atrás deles. E a Bíblia diz que com o sopro da narina de Deus o mar se abriu, e o povo de Israel então passa o Mar Vermelho, quando de repente o mar se fecha e todo o povo do Egito morre afogado. Aqueles que estavam perseguindo Israel morreram afogados naquele local. Porque o Deus que abre também é o Deus que fecha, querido. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que fechou o mar. O Deus que abre para salvar é o que fecha para proteger. Por isso que quando Deus abre a porta, você tem que avançar, mas quando Deus fecha, você tem que agradecer, porque Deus abre para você avançar, mas fecha para te proteger. Aquele que vinha atrás do povo de Israel iria capturá-los novamente, então Deus fecha o mar. E é na Páscoa que os israelitas comemoram então a libertação da escravidão no Egito. É isso que representa a Páscoa, querido. Representa a libertação da escravidão no Egito. O povo era escravo, o povo não era livre. Israel, os portadores da promessa. Israel, aqueles que tinham um legado. Escravizados no Egito, então quando eles são libertos por Deus, eles celebram a Páscoa, e até os dias de hoje a Páscoa representa a libertação da escravidão no Egito. Por isso que a Páscoa é a primeira festa do calendário bíblico. Se há uma festa que está aí para ser celebrada, é a Páscoa, querido. Só que a Páscoa também tem uma vítima. A Páscoa, ela também é feita de sacrifício, e a vítima do sacrifício é o cordeiro. Por isso que a nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, aquele que João anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro de Êxodo era sacrificado e morria, mas o meu e o teu Cordeiro foi sacrificado e ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina até os dias de hoje, e não apenas habita, ele habita dentro de mim e de você. Ah, meu Deus. Por isso que o ato central da Páscoa, querido, é o sacrifício de um jovem animal. Uma festa realizada em família, dentro de suas casas.
Deus diz: ei, separe o cordeiro, no 10º dia separe o cordeiro, no 14º dia vocês imolem o cordeiro, passem o sangue nos umbrais, nas portas, entrem para dentro de suas casas, façam uma grande celebração, porque a festa de Páscoa tinha teve algumas etapas, e a primeira etapa da festa da Páscoa foi retirar o sangue do animal, depois ungir e passar o sangue nas portas, aí então assar a carne do animal, fazer um banquete com a família. Nesse banquete deveria ser servido pães sem fermentos, com ervas amargas, para lembrar do cativeiro amargo do Egito. O sacrifício do cordeiro representa a salvação. O sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro, o sangue derramado representa a salvação daquele povo. Pessar passou por cima, a praga passou por cima, não chegou, não tocou na casa dos israelitas. Da mesma maneira que eu e você celebramos a nossa Páscoa, representa a nossa salvação através da morte e da ressurreição de Cristo. Hoje o Cordeiro perfeito, sem mancha, se entregou, pois ele é o sacrifício perfeito. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. O sangue de Cristo é o que nos purificou, Ele é o nosso alimento, Ele é o pão da vida. Da mesma maneira que o povo se alimentava do Cordeiro, eu e você nos alimentamos do Verbo que se fez carne, do pão da vida, do alimento para mim e para você. Aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, venha e se alimente. Só que o nosso Cordeiro ressuscitou, querido. Só que o nosso Cordeiro não permaneceu morto, e a partir de agora a morte não tem mais poder. A partir de agora o pecado não tem mais domínio sobre você. Cristo te tirou da escravidão e te trouxe para um ambiente de adoração. Ele te tirou de um lugar que te oprimia e te trouxe para um lugar de liberdade. Ele te tirou de um lugar que te feria e te trouxe para um lugar que te sara. Ele te tirou de um lugar de morte e te trouxe para um lugar de vida. Oh, aleluia! Dê um aleluia nos comentários aí, querido, depois eu vou ler. Eu vou ler cada comentário aí. Dê um glória a Deus, por favor. Compartilhe essa live, querido. Vai ter pessoas que vão estar sendo libertas da escravidão do pecado. Vai ter pessoas que serão libertas do cativeiro do vício. Vai ter pessoas que serão libertas da morte e virão para um local de vida. Cristo é a minha e a tua Páscoa. A Páscoa, querido, é para que eu e você venhamos lembrar que existe um Deus que foi capaz de morrer para nos salvar. Deixa eu dizer algo para você. Se tem algo que você precisa nos dias de hoje, é ungir a sua casa com o sangue do Cordeiro. Existe uma praga rondando o mundo por aí, existe uma praga passando pelo mundo, mas o sangue do Cordeiro te protege de qualquer praga. Nenhuma praga chegará na tua tenda. Mas isso é para quem crê, querido. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem crê na palavra, na revelação de Deus. Você tem se alimentado do Cordeiro? O que é que tem servido de alimento para você e para sua família? As pessoas de Israel imolaram o Cordeiro, passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e a Bíblia diz que se alimentavam de todo o Cordeiro, não podia sobrar nada.
O que é que tem alimentado você? O que é que tem dado direção a você? O que é que tem fortalecido você? O que é que tem trazido vida a você, a sua casa e a sua família? Deixa eu dizer algo para você. Um dia pegaram o meu e o teu Cristo, pegaram o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, penduraram numa cruz. E para finalizar esse culto nessa noite, eu quero ler o capítulo 28 de Mateus. A Páscoa no Antigo Testamento, um cordeiro puro, um cordeiro que morria, um cordeiro que o sangue daquele cordeiro representava a salvação das casas, a salvação dos primogênitos, a salvação. O cordeiro representa uma nova fase na vida, tirando eles da escravidão do Egito. E o meu e o teu cordeiro foi pendurado numa cruz, foi pregado, o sangue dele foi derramado. E aí no capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz assim: depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Sabe o que isso significa? Que a pedra que prendia Jesus foi removida, a pedra que prendia Jesus foi tirada, a pedra que deixava Jesus dentro de um túmulo foi removida, o anjo veio, o terremoto veio, Cristo não estava mais lá, a pedra estava removida, e a aparência do anjo era como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve, e os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse: não tenhais medo, pois eu sei que vocês procuram Cristo Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Vinham ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galileia, e ali os vereis. Você está procurando Jesus aonde? Onde é que você está pensando que vai encontrar Jesus? Essas mulheres foram no túmulo. Essas mulheres foram no túmulo tentar encontrar Jesus. Essas mulheres foram até o local onde haviam enterrado Jesus. Essas mulheres foram até o local onde haviam prendido Jesus atrás de uma pedra dentro de um túmulo, mas a morte não parou o nosso cordeiro, a morte não segurou o nosso cordeiro, a pedra não segurou Cristo Jesus, porque o terremoto veio, a pedra foi removida e Cristo ressuscitou. Ele vive, ele reina, ele governa, e até os dias de hoje ele habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Você está entendendo, querido? Onde é que você está procurando Jesus? Quero dizer para você que aí na sua Bíblia você pode encontrar a revelação de Cristo Jesus. Aí na sua Bíblia você pode encontrar onde Cristo está, para onde Cristo foi. E em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eu e você se tornamos a habitação de Cristo Jesus. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador e estarei convosco até a consumação dos séculos. Páscoa, Cristo te libertou do pecado. Páscoa, Cristo te libertou da escravidão. Páscoa, Cristo te tirou de um lugar de opressão. Páscoa, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro representa a salvação na tua casa. O sangue do Cordeiro representa a salvação da tua família. O sangue do Cordeiro te guarda, te cuida e te direciona para um lugar de adoração a Deus. Amém?
Você crê nessa palavra? Você que está aí no Instagram, crê nessa palavra? Você que está aí no Facebook, crê nessa palavra? Então escreva aí e diga assim: eu recebo. Eu recebo que o sangue de Jesus me tirou de um local onde eu era escravo e me trouxe para um local onde eu sou livre. O sangue de Jesus me tirou de um local onde eu era oprimido e me trouxe para um lugar onde eu sou livre. O sangue de Jesus me tirou de um local de morte e me trouxe para um local de vida. Escreva aí, por favor, querido. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A nossa Páscoa, a minha e a tua Páscoa, representa a minha e a tua libertação da escravidão do cativeiro. Deus te tirou do Egito, Deus te tirou das mãos do faraó, Deus te tirou das mãos do medo, da opressão, da depressão, do vício, e te trouxe para um local onde você pode adorá-lo e viver com Ele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, eu quero orar com você nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você estiver. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa. Quero orar pelo seu ministério. Quero dizer para você: não tenha medo, tenha fé. Não desanime, mas se anime. Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Cristo, a nossa Páscoa, Ele pode nos tirar de locais de dor, de opressão, e nos levar para locais de adoração a Deus. Segure na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, você que está aí com a sua família, celebrando em família, e nós queremos orar nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Deus. Senhor Jesus, nós declaramos que Tu és a nossa Páscoa. Tu és o nosso Cordeiro Libertador, que se tornou um leão. Ó Deus, o Teu sangue nos purifica, guarda as nossas casas, purifica, Deus. Por isso venha com o Teu sangue, venha com Tua glória sobre a cidade de Cruz Alta, sobre o estado do Rio Grande do Sul e sobre a nação brasileira, Deus. Estenda as Tuas mãos sobre essa nação. Perdoa-nos por nossas falhas, perdoa-nos, Deus, por nossos pecados, perdoa os pecados de nossas famílias, Deus, perdoa os pecados da nossa nação, Deus, perdoa os pecados da nossa cidade, perdoa os pecados do nosso estado, Deus, nos perdoe, Deus, e derrame, vem com um avivamento poderoso, vem com a manifestação poderosa, vem com a Tua mão de uma maneira poderosa, libertando o povo. Traga cura nessa família, Pai. Traga restauração nesse casamento. Traga libertação na vida desse jovem, Pai. E que a Tua glória e o Teu poder venham se manifestar na vida dele. Oh, xerebalabassori ebalabaxê. Ah, Jesus. Oh, Deus. Nada vencer. Estremeceu, o sepulcro se abriu, Ele vive, Ele reina, hoje e eternamente, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Queridos, quero dar alguns avisos. Estamos aguardando aí as determinações durante a semana para ver como é que vai ser. Se semana que vem nós já poderemos fazer o nosso culto. Em nome de Jesus, eu estou crendo que sim. Mas estaremos aqui, querido. Você vai estar recebendo a palavra durante a semana.
você vai estar sendo alimentado. Quinta-feira teremos o nosso culto, então fique ligado aí nas notificações, lá na página da igreja, lá no grupo da Igreja Batista Nacional, e que nós estaremos divulgando lá tudo o que está sendo feito. Desde já quero agradecer a todos que estão colaborando com o projeto O Amor que Alimenta. São mais de 80 famílias que já receberam cestas básicas, mas ainda estamos precisando mais de 40 cestas para estar alimentando outras pessoas que estão necessitando desse alimento. Então você que tem alimento para doar, para ajudar, para colaborar, tem pessoas que estão tendo a necessidade desses alimentos. Você pode colocar aí no comentário que você quer ajudar, que você quer colaborar. Alguém vai entrar em contato com você. Nós vamos buscar o alimento na sua casa para montar as cestas básicas aqui. E em nome de Jesus nós vamos alimentar muitas pessoas. Juntos, unidos, em unidade, nós vamos estar alimentando esse povo, tá ok? Querido, em relação aos membros que têm nos perguntado, pastor, como é que eu faço com o dízimo e com a oferta? A igreja está aberta segunda, quarta e sexta, das 16 às 18 horas. Segunda, quarta e sexta, das 16 às 18 horas. Estamos aqui recebendo os alimentos para montar cestas básicas, e você pode trazer sua oferta, seu dízimo, largar ali no gasofilácio. Sua fidelidade é muito importante, querido, para esse momento, a igreja manter tudo aquilo que nós temos organizado aqui. Então, sábado e domingo nós estamos aqui a partir das 2 horas. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, largar no gasofilácio, ou você pode fazer o depósito pela conta da igreja, que é lá no Sicredi, tá bom? Deus abençoe tremendamente a sua vida. Um grande abraço a todos vocês, e que o Senhor possa estar guardando, assim como guardou o povo de Israel, guardando sua vida. E eu tenho certeza que Ele está e estará e sempre permanecerá guardando vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.